turma, estudando o Regimento Geral da Unesp, tive uma ideia, conversando com meu amigo Wellington, bem legal, que no Regimento Geral da Unesp vemos muitas siglas, e as siglas, órgãos, CO, Conselho Universitário, CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CPA, Comissão Permanente de Avaliação, mas vamos falar do CEP, tamanha a sua importância na Unesp. Então, o CEP é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou como costumeiramente tem sido chamado, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Seria, digamos, o nome completo, mas dizer Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão também não está errado. Veja, esse conselho tem a sigla CEP, com todas as letras maiúsculas, mas no regimento nós vemos uma menção apenas com a letra C maiúscula. Está lá no artigo 104. Os concursos para os cargos de professor assistente e professor titular serão regulamentados por quem? Pelo CEP. Esse CEP, apenas com o C, a letra C maiúscula, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Legal? Não há dúvida. E apenas a primeira letra em maiúsculo, como vemos aqui, não deixa de ser o CEP. Então foi só para frisar. E por que escrevi universitária entre parênteses aqui? Falamos do CEP, dissemos que o nome completo que atualmente é dito para lá e para cá e está em documentos é Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Mas porque lá no regimento nós lemos, o regimento é um documento desde 1977, salvo engano, será 76? Me corrija nos comentários. E aqui, este vídeo é um vídeo explicando como a banca VUNESP cobra em concurso público competências. Então aqui apenas falando da sigla para você entender que você pode ler assim, é o mesmo CEP, tá ok? Tá ok? Você entende qual o significado da sigla CEP, é Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, é Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, e nós vemos lá no inciso 1º do artigo 139 desse regimento que estamos estudando, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de Serviços à Comunidade. Qual é o certo, Fábio? Estará lá na minha prova? CEP significa Conselho de Ensino, Extensão e Pesquisa. Não, galera. Importante é você saber. CO é Conselho Universitário. CEP é Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E aí você acrescenta Extensão Universitária. Antigamente era Extensão de Serviços à Comunidade. E é CEP tudo com letra maiúscula? Sim, mas se estiver assim na sua prova, não tem problema. Então, dito tudo isso, olha que legal. Então, o CEP, em suma, a sigla para Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, é o que comumente a gente ouve até nas reuniões, tá ok? Mas o importante sobre o CEP não é o significado da sigla. E também não é se é para escrever tudo em letras maiúsculas, a primeira maiúscula, porque o Unesp, você acha que deve ser escrita a sigla Unesp tudo com letras maiúsculas? Ou apenas a primeira letra, a letra U, seria maiúscula? Escreva nos comentários, vamos interagir. Isso é bem legal porque teve uma interpretação recente. E eu, por exemplo, tenho a minha opção de como escrever Unesp. Sabia disso? Arrisca aí nos comentários. Unesp tudo letra maiúscula ou Unesp apenas a primeira letra, a letra U, a vogal U de Unesp, apenas ela maiúscula. Importante, galera, são as competências que cabem ao CEP. E aí eu trouxe aqui, porque a pessoa começa os estudos do regimento, tem o artigo 8º, fala de discente, o artigo 9º, que foi recentemente atualizado, fala do artigo 10, as competências do CO, e a pessoa vê, meu Deus, havia 12. Agora, no meu regimento atualizado, existem apenas 4 competências do CO. Eu tenho que saber essas outras? Não tem que saber, não. Foram revogadas, não existem mais,
ou simplesmente foram retiradas do regimento e elas estão agora lá no estatuto, porque você lê, além das atribuições fixadas no artigo 18 do Estatuto da Unesp, compete ao Conselho Universitário. E o que está no seu conteúdo programático? Regimento Geral da Unesp. Não está o Estatuto. Se estiver o Estatuto da Unesp lá nos conhecimentos específicos, e cuidado, porque o Estatuto da Unesp não é o Estatuto dos Servidores da Unesp, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se não tem estatuto no conteúdo programático para você, apenas o Regimento Geral da Unesp, lá em legislação, junto com a Constituição, dentro dos conhecimentos gerais, a primeira metade da prova, as 20 primeiras questões, né, de 40, porque as outras 20 conhecimentos específicos para cada cargo e ou área de atuação. Então a pessoa inicia os estudos do regimento, tá lá, artigo 10, fala de competências, e aí vai decorar, criar comissões transitórias e permanentes para assessoria, competência do CO. Decidir sobre criação, transformação e extinção de cursos, competência do CO. Aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto, que é o Estatuto da Unesp. E aí a pessoa, já no começo do estudo, começa a ficar estressada. Meu Deus, eu estou estudando o regimento, fala do Estatuto no artigo 10, depois no inciso 8º, falou de artigos 6º e 7º do Estatuto. Eu preciso saber desses artigos do Estatuto? Não, a banca não vai cobrar. Se estiver na sua prova lá, de acordo com o regimento, aprovar a constituição das unidades auxiliares que estão previstas em artigos do Estatuto da Unesp, compete. Compete ao Conselho Universitário, porque está no regimento, artigo 10, inciso 8º, entendeu? Você não tem que saber o que está escrito no artigo 6º, tampouco no 7º, lá do Estatuto, que é outra legislação da Unesp, legislação interna, e ambas elas se conversam. E veja, aqui legal, porque falarei nesse vídeo, exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de lei, do Estatuto e deste regimento, também competência do Conselho Universitário. Por quê? Eu disse desse inciso 12, porque a redação é parecida, similar e recorrente dentro do regimento. Então, com isso, você vai percebendo que fica mais fácil o estudo do Regimento Geral da Unesp. Veja no artigo 14, por exemplo. Fala das atribuições do CEP. Galera que acompanha o canal, eu falava para vocês, antigamente havia 5 incisos vigentes. Hoje são 4. Você vê que o inciso 1º foi suprimido. O que tinha aqui, Fábio? Não importa, não interessa. Não vai ser cobrado na sua prova, não está na versão consolidada, não está no regimento atualizado. O que você tem que saber? Compete ao CEP deliberar sobre recursos que são submetidos a ele. Tudo bem, legal. Ninguém tem dúvida disso. Opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade. Opa, isso é importante. Imagine lá, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à Unesp compete a quem? Alternativa A, Conselho Universitário. Se alguém marcar, errou, porque compete ao CEP. Aí sim, é legal, você está estudando, talvez tentando decorar. É competência do CEP, o que nós falamos do inciso 2º, do inciso 4º, o inciso 5º e o inciso 6º, campeões. Olha só, campeões. Estou falando certo? Incisos são campeões. Campeões, galera. Campeões, é que eu estou emocionado, porque eu acho que isso que eu estou fazendo aqui, neste vídeo, é bem importante. Campeões de cobrança. Já caiu questão assim. Conforme o Regimento Geral da Unesp, baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula compete. Alternativa A, congregação. B, CO. C, chefe do departamento. D, CEP. Pronto, é o CEP. E a pessoa ganhava o ponto. Em outra oportunidade, por isso, campeã de cobrança. As redações, né? Campeãs de cobrança nos concursos públicos da Unesp, cujas provas são elaboradas, formuladas pela Fundação VUNESP. Estava lá. Baixar normas sobre transferência de estudantes de um curso para outro da universidade ou daqueles provenientes de outras instituições compete, de acordo com o regimento, claro. Estavam lá as alternativas: diretoria, reitoria, congregação, conselho universitário ou CEP.
CEP. Quem estudou, acertou a questão. Mas o objetivo desse vídeo é o seguinte. Você está vendo o artigo 14, assim como você viu o 10, que falava das competências do CO, haverá quem conseguirá decorar. Beleza, CO, 4 competências. Se cai na prova lá, decidir sobre criação, transformação e extinção de cursos, a pessoa marca na hora, em 1 segundo. É o Conselho Universitário. E aí essa pessoa consegue decorar. Opinar sobre incorporação de faculdades, opa, de acordo com o regimento, é o CEP. Marcou, menos de 1 segundo, está na outra questão. Tá bom. Mas veja essa questão. Apenas a decoreba talvez não ajude. Mas porque acabamos de ler, vai ser fácil a resolução. Mas muitas dicas neste vídeo. Fique por aí. Se está gostando, deixa um like. Imagine na sua prova esta questão. De acordo com o regimento, compete ao Conselho Universitário decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos, aí entre parênteses, reticências, vou falar o que é isso, ouvido, tá vendo? A questão não está cobrando de você. Quem é que decide sobre criar, transformar e extinguir cursos de graduação e de pós-graduação? É isso que significam essas reticências. Não cobra. Quem é que tem essa competência de decidir sobre a criação? Cobra quem é que é ouvido para que haja a decisão. Tá vendo, galera? Como nós acabamos de ver as competências do CO e do CEP, eu tenho certeza de que você acerta esta questão. Claro que nas alternativas não estaria o Conselho Universitário, porque diz aqui, compete ao Conselho Universitário fazer isso daqui, ouvido, entendeu? O Conselho Universitário vai decidir ouvindo ele mesmo? Não, ouvindo outro órgão. É a reitoria, é a CPA, é a Câmara Central de Graduação, é o CEP, é a congregação. Gente que não estuda, gente que acha que acerta a questão por intuição. Opa, falou em cursos, só pensou em graduação. Vê na alternativa C, Câmara Central de Graduação. Opa, e também a alternativa com a redação mais extensa é a resposta da questão. A pessoa perdeu ponto ou deixou de ganhar ponto. Enfim, não pontuou. Por quê? Porque você sabe que é ouvido o CEP. Olha aqui no começo do vídeo. Inciso 6º do artigo 10, ouvido o CEP. O CO ele tem competência para decidir sobre criar, transformar e extinguir cursos de graduação e de pós-graduação. Foi fácil a primeira questão, porque estamos estudando juntos. Primeiramente, essa Câmara Central de Graduação, cuja sigla é CCG, ela nem é citada no regimento. Pode buscar tecla de atalho Ctrl F, F de faca, de Fábio. Você busca CCG, Câmara Central de Graduação. Central de Graduação, Câmara Central. Você não acha, você vai achar sim CCPG. Veja que na internet nós achamos CCG, fala de composição, lá na página da Secretaria-Geral da Unesp, composição da Câmara Central de Graduação. Ela existe, mas ela não é ouvida quando o CO vai decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos de graduação e de pós-graduação. Tá ok? Por isso que C de casa não é a resposta, mas sim D de dado, como nós vimos a fundamentação. Agora, a CCPG, ela é citada e, inclusive, não diz o que significa CCPG. Você vê no artigo 87, trabalhos equivalentes a uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado, esses trabalhos equivalentes são a critério da CCPG. O que é isso? É a Câmara Central de Pós-Graduação, que você vê lá no Regimento Geral da Pós-Graduação da Unesp. É outro regimento geral, não é o Regimento Geral da Unesp. Para alguns cargos com área de atuação acadêmica, às vezes nos conhecimentos específicos, essa Resolução 22 de 2019, que fala do regimento da pós, ela é cobrada, mas para você não, tem o Regimento Geral da Unesp. Aqui eu só estou mostrando que no Regimento Geral da Unesp cita lá CCPG no artigo 87. E esse artigo é bem importante. Guarde também. Mestre, ele vai ter dissertação de mestrado.
Doutor, ele vai ter tese de doutorado, porque pode estar numa alternativa lá, a banca coloca os graus de doutor ou de mestre, além de cumprir aproveitamento, frequência, né, cumprir as exigências, eles devem apresentar, respectivamente, tese de mestrado e dissertação de doutorado. Você está vendo que está errado? Já é uma alternativa que você desconsidera. Então tem que guardar isso. Isso é mais importante do que o CCPG. Mas, e se cai na sua prova? Galera, guarde. Aqueles candidatos, eles devem cumprir tese de doutorado, dissertação de mestrado ou um trabalho equivalente à dissertação de mestrado ou um trabalho equivalente à tese de doutorado, e esse trabalho equivalente, ele fica a critério da CCPG, que você viu comigo que é a Câmara Central de Pós-Graduação, porque inclusive lá na resolução que fala do regimento da pós, cita Câmara Central de Pós-Graduação, CCPG. Então, CCPG é citada no regimento. CCG, que é Câmara Central de Graduação, como a primeira questão tentou sugerir para candidata e candidato mal preparado, não é resposta da questão. E não seria resposta de questão alguma, cobrando conhecimentos de regimento geral da Unesp, porque a Câmara Central de Graduação, CCG, não está no regimento geral da Unesp. Legal? Não é a critério do CEP, nem a critério do Conselho Universitário, nem da congregação, porque nós lemos muitas vezes no regimento. A critério da congregação, a juízo da congregação, mas cuidado, cuidado. Nesse caso aqui, nós vimos a critério da CCPG, aquele trabalho equivalente a uma tese de doutorado ou aquele trabalho equivalente a uma dissertação de mestrado. Legal? A critério da CCPG, tá vendo? Não é do CO, não é da congregação, não é do CEP. E no regimento nós vemos mais. Se nós buscamos pela palavra-chave ou expressão-chave a critério, nós vemos a critério de autoridades competentes, está no parágrafo 1º do artigo 167, a critério da reitoria, está no parágrafo 4º de algum artigo, que eu me esqueci de trazer aqui, mas você faz o estudo ativo e busca a critério da reitoria, poderão ser solicitados outros documentos para revalidação de diploma. Busca aí no regimento, é uma forma assertiva de estudar. A critério da CCPG, acabamos de falar. Tem a critério da CCG, Fábio? Falamos que não. Câmara Central de Graduação não é citada no regimento geral da Unesp. A critério do CEP tem, está lá no artigo 86. Bem importante isso daqui, viu? Poderão ser aceitas nos cursos de pós-graduação aquelas disciplinas que foram cursadas fora da Unesp, mas a critério do CEP, desde que aquelas disciplinas não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso. Ou seja, que os créditos daquelas disciplinas que foram cursadas, por exemplo, lá na Unicamp ou na USP, desde que não ultrapassem aqueles créditos cursados lá fora da Unesp, quando essa pessoa vem fazer pós-graduação na Unesp, desde que não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso de pós-graduação da Unesp, então poderão ser aceitas as disciplinas cursadas fora da Unesp. Legal? E a critério do CEP, não é a critério da congregação, nem do diretor, nem do reitor, nem do conselho universitário. Tá vendo como estamos falando nesse vídeo que é importante saber das competências do CO? São 4, legal. Mas tem apenas estas 4 em todo o regimento? Claro que não. Você percorre o documento e vê que esparramado em algum lugar falará. É competência do conselho universitário fazer isso, o conselho universitário vai aprovar aquilo. Mesma coisa o raciocínio para o CEP, que é o centro do nosso estudo neste momento aqui. Então você vê, por exemplo, artigo 10, falando das competências do conselho universitário, você viu comigo, inciso 1º, tem o 6º, o 8º, os outros não existem, foram retirados. A palavra é suprimidos, foram retirados, suprimidos.
ou porque não valem mais, ou porque estão lá no estatuto. E aí, por falar em estatuto, para aquela pessoa que fica nervosa, ansiosa, o inciso 8º do artigo 10 do regimento fala que compete ao Conselho Universitário, CO, aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto. Eu trouxe apenas como curiosidade, não vai ser cobrado na sua prova. Veja o artigo 6º do Estatuto da Unesp, que é mencionado aqui no inciso 8º do artigo 10 do regimento, que é o documento que precisamos e estamos estudando. O artigo 6º diz que, integrados às unidades universitárias, poderão existir unidades auxiliares e centros interdepartamentais. Está vendo que você está estudando o regimento? E aí você vai querer dar uma bisbilhotada no estatuto e começa a confundir tudo? Meu Deus, tem unidade auxiliar e centro interdepartamental. O que um é um? Qual que é a diferença do outro? E o artigo 7º, ele fala um pouco mais sobre as unidades auxiliares. Por isso que o inciso 8º do artigo 10 do regimento, que é o documento que precisamos estudar, ele fala que compete ao Conselho Universitário aprovar a constituição das unidades auxiliares. Quais são as unidades? Não importa. E onde estão previstas? Também não, porque vai estar lá na sua alternativa. Ou estará assim, galera, aprovar a constituição das unidades auxiliares. Compete. 2 pontos. A, CEP. B, CO. Pronto, CO. Ou então pode estar na sua prova. Conforme disposto no Regimento Geral da Unesp, compete ao Conselho Universitário, 2 pontos, estarão lá as 5 alternativas, entre as quais aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto. Não haverá erro, no caso, de mencionar artigo. Galera, sempre falo para vocês aqui no canal. Se houver um erro em uma alternativa, em outra coisa, é porque tem um não que não deveria ter, ou porque não tem o não que deveria ter, sabe? Uma palavra a mais, uma palavra a menos, uma substituição de palavra. Agora, substituição de artigo, não. Por exemplo, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, compete ao Conselho Universitário a aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 10º ou artigo 10 e 11 do Estatuto. Claro que não, galera. O que eu quero dizer é que estude o regimento. É legal saber, sim, competências do Conselho Universitário começam no artigo 10, começam, né? Inciso 1º, o 6º, o 8º. Tem também, veja a setinha na cor vermelha, o inciso 12, que fala exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de lei, do estatuto e deste regimento. Então aqui nós estamos vendo inciso 1º, o 6º, o 8º e o inciso 12. Tudo competência do Conselho Universitário. São 4 que estão no artigo 10. Mas lembrando, competências do Conselho Universitário dentro do regimento não são só 4. Você vê mais, como nós estamos vendo sobre o CEP, e você verá neste vídeo. Fiz questões inéditas. Espera aí. E aí, só por curiosidade, você viu o que é o artigo 6º e 7º do Estatuto, que é outro documento. É outra legislação. Não está no seu conteúdo, você não vai estudar. E aí você viu que o artigo 6º e 7º do Estatuto, ele cita essas unidades auxiliares. Importante é saber que quem aprova a Constituição de unidades auxiliares de acordo com o Regimento Geral da Unesp é o Conselho Universitário. Pronto, acabou. E sobre a redação do inciso 12, ainda falando do Conselho Universitário, do artigo 10, veja, exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de lei do Estatuto do Regimento. Veja o artigo 34, que fala do grupo administrativo do campus. Exercer outras atribuições que lhe couberem por lei, pelo estatuto, pelo regimento ou por delegação superior. Veja o inciso 19 do artigo 43. Fala do diretor. Exercer quaisquer outras atribuições que lhe forem conferidas. Veja também o inciso 10 do artigo 48, fala do chefe do departamento. Exercer quaisquer outras atribuições. Então você acha comigo, galera, e nunca foi cobrado em concurso público da Unesp. Tem cabimento a banca colocar lá assim, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, pelo estatuto, pelo regimento, pelo Papa,
pelo Papa, pelo presidente da República? Claro que não, galera, porque esse tipo de redação é comum 5 vezes no regimento. Para chefe de departamento, para diretor, para grupo administrativo do campus, para conselho universitário. Não é verdade? 5 vezes não, 4. Então, esse inciso você tira de lado. Não se preocupa com isso, não vai ser cobrado, meu Deus do céu. Quando cobrar algo do grupo administrativo do campus, serão outras competências, mas não essa. Assim como para o diretor, não será cobrado isso daqui. Quanto ao chefe do departamento, menos ainda, porque eu falo em outro vídeo sobre a confusão das competências do conselho do departamento e das competências do chefe do departamento. Você acha que a banca VUNESP vai fazer uma questão falando de exercer quaisquer outras atribuições? Sendo que você vê isso repetido no regimento? Então, depois disso, voltando então ao correto meio de estudar o regimento sem decoreba e entendendo as competências, por exemplo, de cada órgão, nesse vídeo aqui falando do CEP, não estão apenas ali em incisos elencados em algum artigo. Você viu, artigo 10, elencados. 1, 2, 3, 4, fala do CO. Artigo 14, elencados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Fábio, eu sei que são 4 do CO. Fábio, eu sei que são 4 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Mas como estamos frisando nesse vídeo, não basta saber essas 4 competências do Conselho Universitário e essas 4 competências do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá bem legal o vídeo, acho que está abrindo a sua mente, não vai explodir a sua mente, porque você é pessoa competente, de discernimento, sabe que aqui no canal não existem vídeos à toa, então responda para mim esta questão. De acordo com o regimento, os títulos de mestre, doutor e de livre docente, obtidos fora da Unesp, eles serão admitidos para fins de inscrição em concurso, também de contratação e de progressão na carreira docente, devendo, contudo, ser reconhecida sua equivalência aos títulos que são conferidos pela Unesp. Tudo bem, tudo isso está escrito no regimento. Veja o núcleo da questão. Ainda conforme o regimento, que regimento? Está aqui no começo da questão, galera. Ainda conforme o regimento, a quem cabe esse reconhecimento de equivalência? Qual o reconhecimento de equivalência, Fábio? Aqui, ó. Devendo ser reconhecida sua equivalência aos títulos que são conferidos pela Unesp. Porque falou de títulos de mestre, títulos de doutor, de livre docente, mas que foram obtidos fora da Unesp. Então, precisa ser reconhecida a equivalência desses títulos lá de fora com os títulos que são conferidos pela Unesp. Adivinha qual é a resposta da questão? E não está entre as competências desse órgão lá no começo do regimento. Compete a 2 pontos. Fazer isso, fazer aquilo, C, D, E. Não está lá, está no meio do regimento. Você sabe que é CEP, porque é o assunto do vídeo. Veja parágrafo 1º do artigo 108. Pause o vídeo. Leia, porque tudo que aqui está é muito importante. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Mas você vê que o reconhecimento da equivalência do título pelo CEP, quando falava lá de títulos de mestre, doutor e livre docente, que foram obtidos fora da Unesp. E aí, quem vai reconhecer se equivalem, esses títulos de fora, se equivalem aos títulos de dentro da nossa Unesp? Quem reconhece é o CEP. Resposta da questão. Outro tipo de questão. Conforme o regimento, os concursos para o provimento dos cargos e o acesso às funções da carreira docente vão ser feitos nos termos dos respectivos editais, segundo disposição do Estatuto, deste Regimento Geral e do Regimento da Unidade Universitária. Ainda de acordo com esse regimento, claro, Regimento Geral da Unesp, os concursos para os cargos de professor assistente e professor titular serão regulamentados pelo CO, CPA, CEP, Congregação, CCPG. Fábio, pelo CPA não pode, porque é comissão. Pelo Congregação não pode, porque
Congregação é a congregação. Tudo bem. Gosto de receber bronca. Beleza, então você risca porque realmente não é. Mas vamos supor que o Fábio tivesse o cuidado de colocar assim. Já pedindo desculpas, eu tenho a galera e a turma mais inteligente do YouTube e que vai conquistar a vaga. Então, se estivesse assim, tudo bem. Pelo CO, pelo CPA, pelo CEP, pela congregação, pela CCPG. Olha aqui CCPG de novo. Tem no regimento citado? Tem. A critério da CCPG. E você lembra o quê? Olha o estudo assertivo. Volte lá e veja. A critério de quem? Não era sobre trabalho equivalente a uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado? Ou o Fábio está errado? Escreva nos comentários. Falamos que no regimento muitas vezes você vê lá a juízo da congregação, a critério da congregação. Mas nem sempre é a congregação, galera. Tem muitos incisos da congregação, são muitas as competências, é muito importante dentro de uma unidade universitária, que você sabe, unidade universitária na Unesp ou é uma faculdade da Unesp ou é um instituto da Unesp. Campus universitário abrange essas unidades universitárias. Isso eu explico em outro vídeo, legal? Mas você sabe, porque estamos falando nesse vídeo sobre o CEP, que as competências do CEP não se resumem àquelas 4 competências lá no artigo 14. Você está vendo e vê comigo agora, no artigo 104. Leia, se eu não estou certo. E olha aqui o CEP apenas com o C maiúsculo, né? Letra C maiúscula. Tá vendo? É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Não importa, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que vai regulamentar esses concursos para cargos de professor assistente e professor titular. E você que acompanha os vídeos do canal, você sabe, professor assistente é cargo inicial ou final? Professor titular é cargo final ou inicial? Só uma pergunta, estamos estudando juntos. Outra questão agora de campo a ser preenchido. Eu não estou para brincadeira. É a melhor preparação possível. Se cai assim, você mata. Claro que você já vai falar alternativa D, Fábio. Claro, o vídeo fala do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas veja, tudo que está aqui, você vê no regimento, está lá no parágrafo 1º. Mas a questão aproveitou também a redação do caput, cabeça do artigo 102. Fala que o provimento de cargos e de funções da carreira docente poderá ocorrer não só na forma estabelecida no Estatuto da Unesp, como também por meio de transferências. Legal. Beleza? Entendi. Aí o parágrafo 1º e o 2º falam das formas de transferência ou dos tipos de transferência. Por exemplo, transferência de professor de uma unidade, de uma faculdade da Unesp, para outra unidade, para outra faculdade da Unesp. Ela vai ser permitida, ouvidas as respectivas congregações. Olha essa importância. Se o professor vai sair da faculdade A, que tem uma congregação, essa faculdade tem a congregação, essa congregação da faculdade A precisa ser ouvida. E aí esse professor vai para a faculdade B, da Unesp. A congregação lá da faculdade B, da Unesp, tem que ouvir. É uma transferência interna, dentro da própria Unesp, com a aprovação do CEP. Quando você vê no parágrafo 2º, já fala de outro tipo de transferência. É aquele professor de outra universidade. Vamos supor, ele vem da Unicamp. Vamos supor, ele vem da Universidade Estadual de Londrina. Ele vem da Unespar. Ele vem da USP, por exemplo. Então, a transferência de professor de outra universidade para a nossa Unesp poderá ser permitida, respeitando a carreira docente, a equivalência dos títulos e os superiores interesses do ensino e da pesquisa, com manifestação favorável de 2/3 da congregação da unidade universitária interessada. Olha isso, galera. Quem é a unidade universitária interessada? É aquela que vai receber esse docente de fora. Ele era docente lá na USP. A Unesp quer esse docente. E aquele docente lá da USP, ele quer vir para a Unesp. Então, a congregação da Unesp, dessa faculdade da Unesp, né, precisa se manifestar favoravelmente com 2/3 ali dos seus membros. Entendeu? Então, quando fala de docente de fora para vir para a nossa Unesp, aqui dentro da nossa Unesp,
Fala de 2/3 da congregação da unidade que está interessada, que é uma unidade universitária da Unesp. Agora, quando fala de transferência de professor de uma unidade da Unesp para outra unidade da Unesp, não se falou de manifestação favorável de 2/3 da unidade universitária interessada. Não, falou que haverá aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, porque essa transferência ela será permitida quando forem ouvidas as duas congregações. A congregação daquela unidade de origem do professor para aquela unidade de destino do professor. As duas unidades são da Unesp. As duas congregações vão ser ouvidas. E, depois de ouvidas, haverá aprovação do CEP. Por isso que a resposta da questão, estilo campo lacuna a ser preenchido, preenchida, claro que é o CEP. Todo mundo sabia, mas foi legal para você entender os dois tipos de transferência de docentes. Outro tipo de questão é assim: itens, aqui está o núcleo e as alternativas. Eu sempre falo para a galera. Turma, tem muita gente experiente, esperta. E esperta com S e com X. Conforme o regimento, a coordenação de serviços prestados à comunidade será feita pelo Conselho Universitário quando interessar a mais de uma unidade universitária, pelas congregações ou órgãos equivalentes quando interessar a mais de um departamento, pelo departamento quando somente a ele se relacionar a atividade. Fábio, esse negócio de órgão equivalente eu fico preocupado. Não se preocupe, você não precisa saber. Mas um órgão equivalente à congregação é algum tipo de conselho deliberativo ou um conselho diretor, por exemplo, dos antigos campos experimentais. Esquece, pronto, passamos por isso. Importante é assim, ó, a pessoa estudou o regimento e ela sabe, quando somente se relaciona a atividade ao departamento, opa, a coordenação é do próprio departamento. Não fala chefe do departamento, não fala conselho do departamento. É o departamento como um todo que vai coordenar os serviços quando somente a ele se relacionar essa atividade que será prestada à comunidade. Opa! Quando interessa a mais de um departamento daquela faculdade, acima do conselho do departamento, eu tenho a congregação. Então, se interessa a mais de um departamento, departamento A e B da faculdade X, então a congregação, porque existem dois departamentos interessados em prestarem serviços à comunidade, é a congregação da faculdade, para que, digamos, só para você guardar, para que não haja briga entre o departamento A e B, porque os dois querem prestar serviço à comunidade, a congregação, digamos, vai ser o mediador. Tá ok? Ela estará à frente, ela vai coordenar, porque eu tenho o departamento A, o B, poderia ter mais, poderia ter o departamento C. Então, dentro da faculdade, quando mais de um departamento estão interessados em servir à comunidade, prestar serviços à comunidade, aí a coordenação é da congregação daquela faculdade, daquele instituto, que são as unidades universitárias. Aí a pessoa, porque o regimento não é fácil, ela vê há mais de uma unidade universitária. Aí ela já sabe a diferença entre campus universitário, unidade universitária. Ela sabe que unidade universitária na Unesp ou é uma faculdade ou é um instituto. E aí ela está vendo coordenar serviços que vão ser prestados à comunidade e que interessam a mais de uma unidade. Opa! É a faculdade de odontologia e a faculdade de direito. Interessa a mais de uma unidade, a mais de uma faculdade, ou a mais de um instituto, ou a uma faculdade e um instituto. Entendeu? Aí a pessoa associa. Opa, eu penso na Unesp inteira, eu tenho reitor, eu tenho um conselho universitário. Aí a pessoa acha que isso daqui está certo, aí ela vai marcando. 1, certo. 2, certo. 3, opa, não me pegou. Não é chefe nem conselho, é departamento. Tudo está certo, marca a alternativa D e errou. Porque aqui não é pelo conselho universitário. E claro, estamos falando de quem? Veja, artigo 99, inciso 3º, quando interessar a mais de uma unidade universitária da Unesp, a coordenação de serviços que são prestados à comunidade será feita pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Entendeu por quê? Em algum momento no regimento está escrito lá Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de Serviços à Comunidade? Porque o artigo 99 fala disso. Fala de serviços que são prestados à comunidade e o CEP tem tudo a ver com isso. Extensão universitária, extensão comunitária, extensão de serviços à comunidade.
é a faculdade extramuros. Essa é uma das grandes importâncias desse Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Extensão, ou seja, ir além da faculdade, não só dentro dos muros, na sala de aula, nos departamentos. Tá ok? Tá ok? Foi legal? Será que há outra questão? Opa, se há, e você já sabe a resposta. Olha, veja que é um outro estilo de questão que a banca ela quer assustar candidato que nem estudou. Começa assim, na seção 3, aí tem gente que discute, não é 3, é terceira, tá bom. Então, nessa seção do regimento, sobre os cursos de especialização, aperfeiçoamento, vocês vão ver, olha o tamanho do enunciado. Se a pessoa estudou o regimento, ela vem direto aqui e já mata a questão, independentemente de ter esse vídeo. Ter visto, né, esse vídeo. Por quê? Cursos mencionados nesta seção. Que seção? A seção do regimento que fala de cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento, cursos de extensão universitária. Então, esses cursos, esses 3 mencionados nesta seção, é 3, é terceira, não interessa. Eles são regulamentados por quem? Jesus Cristo do céu. Pelo Conselho Universitário, pelo departamento, pela congregação, pelo CEP. Legal, galera? Legal, turma? Fala a verdade. Tá lá, ó, seção terceira inteira em tela. Artigos 90, 91, 92, 93 e o parágrafo único do artigo 93. Na redação do caput cabeça do artigo 93 fala que serão regulamentados todos os 3 tipos de cursos pelo CEP. Mesmo porque você consegue associar cursos de extensão universitária. É Conselho de Ensino, Pesquisa e... Legal. Então você está vendo em tela algo que já foi bastante cobrado, porque pode estar numa alternativa assim. Cursos de aperfeiçoamento são destinados a graduados e têm por objetivo o aprofundamento em um ou mais domínios de conhecimento. Está errado. São os cursos de especialização. Está vendo? Da mesma forma, poderia dizer, cursos de especialização são destinados a graduados e visam a atualizar ou aprimorar conhecimentos ou técnicas de trabalho. Errado! São os cursos de aperfeiçoamento. Então, em tela, vale a pena pausar, leia novamente, guarde as diferenças entre 90 e 91, porque o 92 não tem como errar. Porque cursos de extensão universitária, além muros, extramuros, visam difundir, esparramar, espalhar, galera, conhecimentos e técnicas para a comunidade, para a sociedade. Legal? Então, estude o regimento com bastante atenção. Leia mais competências do CEP, como por exemplo, eu busquei com a tecla de atalho Ctrl F. Está lá no regimento. Nenhum curso de pós poderá funcionar na Unesp sem que tenha sido aprovado por quem? Não é pelo Conselho Universitário, pelo CEP e autorizado por ato do reitor. Está no artigo 88. Quem fixa, em regulamento geral, as exigências da pós-graduação? Sabia? Alguém vai achar que é a CCPG, Câmara Central de Pós-Graduação, mas você não. CEP. Artigo 86. Poderão ser aceitas nos cursos de pós aquelas disciplinas que foram cursadas fora da Unesp. A critério de quem? Tá vendo? Não é a critério da congregação. A critério do CEP. Desde que aquelas disciplinas ou os créditos delas não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso de pós-graduação da Unesp. Olha o artigo 83. Expedir regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar. Cabe a quem? A congregação? A diretoria da faculdade? Cabe ao Conselho Universitário? Ao reitor? Não, ao CEP. Artigo 74. Por ato do reitor, mas mediante proposta de quem? Do Conselho Universitário? Não, do CEP. Vão ser regulamentados outros procedimentos relacionados com matrículas, transferências, trancamentos e cancelamentos. Rapidamente, porque falou de CEP, falou de trancamento, cancelamento, e falei que eram campeões. Eu falei campeões. Campeões de cobrança. Olha aqui, no artigo 14, fala de competência do CEP, baixar normas sobre transferência de estudantes de um curso para outro da Unesp, ou daqueles alunos provenientes de outras instituições. Quem baixa? O CEP. Quem é que baixa normas sobre trancamento de matrícula e baixa normas sobre cancelamento de matrícula? É o CEP.
E aqui no finalzinho do vídeo, você vê comigo, olha só que legal. Por ato do reitor, mediante proposta de quem? De quem está afeito a isso, a transferências, cancelamentos, são assuntos relativos, pertinentes, referentes ao CEP. Então ele propõe, e aí por ato do reitor são regulamentados outros procedimentos que são relacionados com matrículas, transferências, trancamentos e cancelamentos. E no artigo 73, galera, CEP, e não é código de endereçamento postal, não é CEP dos Correios, não. Os regimentos das unidades vão disciplinar a matrícula nos diversos cursos, assim como o regime de aprovação e promoção, obedecida à legislação vigente e orientação geral de quem, galera? Da congregação, porque falou das unidades universitárias? Da diretoria, porque falou dos regimentos das unidades universitárias? Não, orientação geral do CEP. Então você busca no documento chamado Regimento Geral da Unesp, pela sigla CEP, existem 19 menções. Legal? Gostou? Foi interessante? Mereça um like? Inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Desejo a você bons estudos, rumo à aprovação e que você atinja o objetivo e conquiste a vaga. Valeu, galera. Valeu, turma!